Galera, há alguns anos atrás, se você fosse falar para um dev sobre ferramentas de low code e no code, é muito possível que ele fosse zoar um pouco a tua ferramenta e descredibilizar o teu argumento. Só que, com o passar do tempo, essas ferramentas de low code e no code acabaram ganhando, assim, características muito legais e até um certo destaque. Hoje a gente tem um cara que está se destacando muito, que é o tal do N8N. E enquanto a gente está aqui trocando ideia, tem algumas discussões bem legais sobre esse tipo de ferramenta, do tipo, cara, será que eu realmente consigo colocar alguma automatização do N8N em produção? Ou até mesmo, né, será que eu consigo fazer projetos bem estruturados com o N8N? E aquilo que é assim, o pesadelo dos devs, né? Será que eu consigo substituir o trabalho de um dev com uma linguagem muito bem feita por uma automatização com N8N? Será que isso é possível? Cara, olha só, eu tenho mexido há algum tempo com o N8N e ele tem sim algumas características muito legais, assim como também tem uns débitos em uns certos cantos. Eu quero falar de uma maneira bem sóbria aqui, bem tranquila, bem ponderada mesmo, sobre essa ferramenta, da perspectiva de um programador de verdade. E para isso, eu até vou perguntar para você, você tem mexido com o N8N? Tem tido boas experiências com essa ferramenta? Você já fez alguma coisa legal com o N8N? Coloca aqui embaixo nos comentários e vamos trocar essa ideia. Bom, eu quero realmente dar as minhas opiniões sobre o N8N e até sobre o que vai ser o futuro desse bicho aí. E, bom, eu acho que é isso. Vamos começar o vídeo. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, se você deseja organizar o teu currículo de uma maneira bem chamativa, destacando ali as suas qualidades, eu recomendo o método Currículo Vaca Roxa, lá do Guilherme Galante. Com ele você consegue entender toda a metodologia que se aplica para se fazer um currículo campeão e assim você ter mais destaques nas suas aplicações de vagas. Bom, pelo preço simbólico, que é menos que uma pizza, você tem todo acesso a essa metodologia e as aulas que ele aplica ali. Então vou deixar o link aqui nos comentários para que você consiga pegar e entender um pouco mais sobre isso. Bom, dito isso, vamos aqui para o nosso tópico. Ok, se você nunca chegou a mexer com o N8N, não viu nada sobre isso, vamos tentar contextualizar um pouco aqui. O N8N ele é uma ferramenta de automação. Ele funciona, na verdade, a partir da estrutura de alguns blocos de ação em formato de pipeline, para que assim você consiga executar uma espécie de tarefa. Então, você consegue, por exemplo, fazer com que um bloco mande mensagem e informação para outro, que acaba executando uma outra ação. Eles são executados a partir de uma espécie de trigger, ou seja, alguma coisa dispara esse teu pipeline. Por exemplo, o horário acabou chegando ali, ou então, por exemplo, você recebeu alguma mensagem, alguma coisa vai triggar esse teu pipeline. Por que o N8N está chamando muito bem a atenção? Justamente porque ele facilita, e cara, facilita mesmo, a integração com alguns sistemas terceiros. Por exemplo, você consegue ter um bloco ali que representa o Google Sheets. Você consegue facilmente pegar dados e jogar numa planilha ali do Google Sheets. Isso, cara, assim, é muito fácil de você fazer. Embora se você fosse tentar fazer em código, sim, teria alguns problemas ali e você acabaria realmente fazendo muita instrução lógica para esse tipo de processo que o N8N faz fácil. Um outro tipo de integração, que é o que a galera mais está visando por aí, é você fazer agentes de IA com esse cara. Você tem um bloco especial só para agentes de IA. Então você consegue colocar ali, por exemplo, algum tipo de modelo de linguagem e dessa forma trabalhar de uma maneira lógica com as respostas que esse modelo vai te dando. Então, esse é o poder do N8N. Você consegue criar pipelines de automação rápidos e cada um desses blocos com ações consegue também se integrar a elementos terceiros. Aqui eu tenho que abrir umas aspas. Uma galera pode ter a seguinte dúvida. Rafa, alguém que não sabe nada de programação consegue mexer com o N8N? E eu respondo, cara, de uma maneira bem fácil. Sim, consegue sim. No N8N você tem alguns elementos ali que você não necessita realmente de saber programação. É claro que o N8N ele disponibiliza para você alguns elementos lógicos, por exemplo, condicionais mesmo, em que você pode, de uma maneira bem fácil, colocar uma certa regra ali de desenvolvimento. Só que se você não quiser mexer com isso e quiser mexer com a integração ali dos elementos, cara, fica muito simples. Então não precisa de saber programação para mexer
com esse tipo de ferramenta. Na verdade, eu até diria que como um contato inicial a desenvolvimento, sim, o N8N é uma ferramenta muito legal para isso. Tá, agora falando de uma forma direta. Rafa, essa ferramenta aí de N8N, ela vai me substituir? Tem como trocar um projeto bem estruturado pelas ferramentas aí de N8N? Seguinte, vamos falar, cara, bem direto aqui, porque a gente tem que entender algumas coisas. O N8N, ele é um modelo Turing completo. O que isso significa? Significa que ele é sim um elemento computacional que consegue executar um certo algoritmo. Ou seja, de uma forma prática, ele tem que ter um armazenamento de estado, ele tem que ter um controle de fluxo, que são aquelas condições lógicas lá de loops e condicionais, e ele também tem que ter uma manipulação arbitrária de dados. O N8N ele possibilita tudo isso. Ou seja, as informações básicas que você consegue colocar em código, N8N consegue fazer sim. Só que ele consegue te substituir em algumas tarefas, outras nem tanto. Nota que nesse vídeo eu estou falando bastante que o lugar onde o N8N ele mais brilha é exatamente na ideia de conexões de elementos terceiros, por exemplo, a ideia do Google Sheets ou no envio de e-mails. Nesses casos, realmente o N8N ele brilha muito. Ele começa a ter alguns problemas quando você começa a imputar lógicas muito complexas e tenta colocar algoritmos muito extensos no sistema. É aí que o N8N começa a sofrer. Quando você tem instruções lógicas muito extensas, você vai acabar colocando vários blocos e vai tentar criar, né, esse algoritmo ali dentro. O grande problema disso é exatamente você entender todo o fluxo lógico que vai apresentar ali, né, no seu pipeline e principalmente conseguir editar isso no futuro, fazer com que esse teu pipeline ele acabe crescendo. Em escalabilidade lógica, eu não vejo o N8N tendo, né, um grande destaque assim, justamente pela complexidade que ele traz na sua construção. Para isso, eu acho muito mais fácil você acabar criando ali um certo programa com alguma linguagem de programação simples. E dessa forma, você realmente consegue, né, se você colocar o seu código de uma maneira bem estruturada, fazer um projeto que ele é facilmente alterável e também facilmente testável. Essa é a grande diferença de você acabar utilizando o N8N para fazer algum tipo de tarefa e alguma linguagem de programação para você fazer um projeto mais estruturado. A dificuldade lógica, sim, a gente tem que deixar para essas linguagens mais estruturadas que a gente conhece, seja JavaScript, seja Python, seja Java. Agora, projetos mais simples, eu vejo que o N8N realmente brilha e ele realmente tem que ser utilizado para isso. Quer um exemplo do que eu estou falando? Eu lembro muito bem que há um certo tempo atrás a galera ganhava dinheiro fazendo site de barbeiro. Ou seja, você tinha ali um sitezinho, né, falando do lugar ali da barbearia do cara, e aí você preenchia um certo formulário para você agendar o seu atendimento com esse barbeiro. Feito isso, você recebia uma mensagem, por exemplo, no celular e o barbeiro também era notificado. Esse tipo de sistema, hoje, ele consegue facilmente ser feito em uma única tarde utilizando o N8N. Porque você não tem lógicas complexas ali. Você consegue, sim, fazer essa tua automação com clientes e barbeiros de uma maneira bem fácil. Só que quando você vai, por exemplo, para um outro campo, que é, por exemplo, um scraping de dados web, em que você precisa pegar esses dados, transformar eles de uma maneira lógica, compactar e enviar, por exemplo, um bucket S3 ou para algum ambiente de nuvem, nesse você tem uma estrutura lógica muito forte. Para isso, eu realmente deixaria para a atuação, né, de uma linguagem de programação um pouco mais bem estruturada. Então nota que são duas aplicações que elas são muito boas da gente acabar fazendo, e principalmente que dá sim para ter aplicações que a gente acaba ganhando uma grana, né? Só que o N8N ele brilha em um caso e linguagem de programação brilham em outro. E agora, se dá para utilizar o N8N, por exemplo, em produção, olha só, eu acredito que sim, tá? De verdade. Eu tenho que ser sincero aqui, eu acredito que sim. No entanto, eu deixaria ele mais focado para interações com sistemas que têm pouco tipo de utilização, ou até mesmo poucos clientes que vão utilizar isso, de uma maneira bem direta.
Quando você faz um certo projeto e você espera, por exemplo, que ele alcance grandes públicos, você vai ter com toda certeza a alteração dele, ele vai escalar, você precisa colocar mais funcionalidades e mexer um pouco na evolução dessas features. Para isso, cara, não tem como a gente correr. Tem que ser linguagens de programações bem estruturadas. Agora, se você tem um público pequeno, com certeza o N8N ele vai ajudar. Sabe esses projetos, por exemplo, de back-office, que às vezes você tem que ajudar o time ali de financeiro ou o time administrativo? Cara, ao invés de você fazer um sistema que vai realmente demorar um tempo para uma coisa que seja interna, eu acredito que o N8N seja uma ferramenta muito boa. Se você estiver falando dentro da própria empresa, você fazer um sistema ali para dentro, né, das operações que você vai ter. Então, realmente, é um campo em que o N8N brilha muito. Só que, na hora em que você for falar de escala de projeto, eu não considero o N8N uma ferramenta interessante. Para tentar representar isso de uma maneira simples, um dos casos mais legais que eu estou utilizando o N8N hoje em dia é exatamente para os nossos bots na nossa comunidade aqui do Telegram. Vou deixar o link aqui caso você queira conhecer. Mas o que a gente faz ali é o seguinte, em alguns casos eu preciso que os bots eles criem alguns desafios de programação para mandar lá para a galera. Então eu consigo fazer, por exemplo, com que um bot consiga interagir de uma maneira muito simples com uma LLM para criar, né, esse tipo de desafio e eu acabo mandando ali no grupo. Ou então eu posso simplesmente mandar uma mensagem diária ali no grupo. E se você der uma olhada, é muito pouco bloco que eu acabo utilizando para fazer esse tipo de interação. Então uma coisa que me demoraria algumas horas ali para fazer realmente com código, eu levo minutos para fazer com o N8N. E a grande diferença é que eu não preciso de muita lógica para fazer realmente esse tipo de interação. Então, é um produto pequeno, simples, básico, mas que para mim está realmente sendo bastante interessante. Galera, é isso. Você concorda com tudo que eu estou falando aqui? Você discorda de algum ponto? Você já utilizou o N8N em alguma produção grande? Você tem utilizado isso em algum projeto particular? Ou até visto, né, dentro de empresa? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, vou deixar essa nossa discussão sobre o N8N no ar, a conclusão vai ser totalmente sua, né, se você tem que usar isso em produção ou não. Eu já dei aqui os meus palpites e, bom, a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Então é isso, galera, a gente se vê e até mais.